Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia. Perdoa os nossos muitos pecados. Abençoe este dia, nos proteja contra todos os perigos, nos guarde de todos os males. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8, que diz assim: Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já imaginou que cada uma das 8 bilhões de pessoas no mundo hoje é diferente de todas as outras? Tanto que não existe na história da humanidade uma pessoa que tenha a impressão digital que cada um de nós tem, é muito particular. Não existe outra igual e nunca existirá. Assim, cada um tem as suas qualidades e seus defeitos, seus pontos positivos e seus pontos negativos, seus dons, seu pensamento, sua opinião, seus anseios de vida, seus planos, seus princípios, seus valores e o seu modo de viver neste mundo. É espantoso como se consegue conviver com outras 8 bilhões de pessoas no mundo sem acontecer desgraças, porque um não compreende e não aceita o que o outro pensa. Geralmente as pessoas se unem em torno de alguma coisa que têm em comum. Por exemplo, algumas pessoas se reúnem em clubes, onde somente pessoas que têm muito dinheiro podem participar. Outros se reúnem em grupos de ajuda às pessoas mais carentes. Outros, infelizmente, se juntam em torno de grupos por raça, cor ou status social. Na igreja é diferente. Todos podem participar da igreja, as portas da igreja estão abertas para todas as pessoas, independentemente do que são socialmente falando. A única coisa que as pessoas que se reúnem na igreja têm em comum é a sua fé em Cristo e a procura por viver uma vida segundo os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falou no início do capítulo 12 de Romanos que nós cristãos não podemos viver nos pecados do mundo, mas devemos viver uma vida segundo a palavra de Deus. Agora ele fala sobre onde nós vamos viver a nossa fé em Cristo, adorar e servir a Deus, que é justamente na igreja. Ele diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário,
pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O primeiro princípio da fé é a humildade. Nós cristãos reconhecemos que somos pecadores e não merecemos nada de Deus senão o seu castigo nesta vida e no inferno. Também sabemos que Deus nos amou tanto ao ponto de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, à morte na cruz para levar sobre si mesmo toda a culpa e castigo pelos nossos pecados. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Espiritualmente, ninguém é melhor ou pior do que os outros. Todos nós somos pecadores. Espiritualmente, todos os seres humanos foram e são amados por Deus, salvos pela graça de Deus em Cristo e receberam através do agir do Espírito Santo em nós, pelo ouvir da palavra de Deus e dos sacramentos, vida, salvação e paz. Todos nós pertencemos por graça e amor de Deus à família ou ao povo de Deus, que é chamada de igreja. Na igreja, ninguém é melhor ou pior que ninguém. Todos nós somos apenas servos e servas de Deus que querem com a sua vida honrar, adorar e servir aquele que por nós sofreu e morreu na cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz para ninguém se achar melhor do que os outros por causa do dinheiro, inteligência ou capacidades. Mas cada um, diz Paulo, pense com humildade de si mesmo. Já que todos nós fazemos parte da igreja, estamos lá para servir a Deus e Paulo cita algumas coisas que podemos fazer para servir a Deus, como falar de Jesus para os outros, ensinar, ser pastor, aconselhar, ofertar, liderar, cantar, etc. Algumas coisas são importantes nesse texto de hoje. Primeira coisa, não existe cristão sem igreja. Paulo compara a igreja como um corpo de Cristo. Cristo é a cabeça que dá vida e dirige o corpo. Cada um de nós é uma parte desse corpo. Não dá para um braço, uma perna, uma orelha viver sem o corpo, separado do corpo, sozinho. O membro morre. Assim não dá para ninguém dizer que é cristão e não estar junto de uma igreja adorando e servindo a Cristo, ouvindo sua palavra, participando da Santa Ceia, servindo a Deus com o melhor do seu tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus seja pregada para nós e para o mundo. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, como está a sua participação na sua igreja? Segundo, cada um de nós na igreja está na igreja para servir a Cristo e não as pessoas com os nossos dons que foram dados por Deus. Cada um de nós recebeu de Deus dons especiais para servi-lo e Deus nos colocou na igreja para servirmos a Ele. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, como está o seu servir a Deus com o melhor do que você é e tem na igreja, com os seus dons? Estimado irmão e irmã, talvez você diga agora, mas lá na igreja tem tal pessoa que se acha melhor do que as outras, quer mandar em tudo, ou tem aqueles que são hipócritas. Sim, onde tem gente pecadora. Nós somos os primeiros. Nós não estamos na igreja por causa das pessoas, mas por causa de Cristo. Adoramos e servimos a Cristo, independentemente das pessoas. Outra coisa, assim como os outros fazem coisas erradas, nós também fazemos coisas erradas. Todos são pecadores. Cuide para não apontar o dedinho para alguém, vendo o seu pecado e esquecendo que tem 3 dedinhos apontando para você, afirmando que você, eu, somos mais pecadores que os outros. O que você e eu precisamos aprender do texto de hoje é: nós somos parte do corpo de Cristo, que é chamado de igreja. Precisamos estar juntos do corpo, unidos ao corpo e servir ao corpo com os nossos dons. Juntos da igreja, estamos seguros e felizes, somos fortes e ajudamos uns aos outros a prosseguir na sua caminhada de fé rumo aos céus. Lembre sempre
que não é a igreja que precisa de nós, nós precisamos da igreja, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da oração, nós precisamos estar juntos com outros cristãos, somos nós que precisamos de Cristo. Veja que palavra de admoestação que o autor de Hebreus fala para nós em Hebreus 10, 19 e 25. Diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, participar dos cultos. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação. Fomos enxertados em Cristo e na igreja. Somos agora parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Que nós possamos permanecer juntos da igreja, ouvindo a tua palavra, adorando, orando uns pelos outros, recebendo a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé. Que nós possamos juntos também falar para este mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e somente a salvação pela fé nele. Que nós possamos juntos da igreja continuar firmes na fé até estarmos contigo nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.